E aí pessoal, tudo bem? Beleza, galera? É... Bem-vindos ao canal, primeiramente, né? É o primeiro vídeo que eu tô gravando. Então, pro pessoal que tá chegando aí, bem-vindo. Meu nome é Leonardo Mendes. Vou falar um pouquinho sobre física, sobre matemática. Exclusivamente, esse vídeo é sobre movimento uniforme, um pouquinho sobre cinemática escalar. Espero que vocês gostem e let's dale, vamos embora. Então, pessoal, para começar, vamos falar um pouquinho sobre referencial, né? Quando a gente começa a falar sobre movimento uniforme, é importante a gente entender alguns conceitos a respeito do assunto. Dentre eles, referencial, tempo, movimento, o espaço, variação de tempo, tudo isso que vocês utilizam, mas às vezes não fica muito concreto, porque a gente normalmente utiliza a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT e pronto. A gente não quer nem saber direito o que cada coisa significa. Eu sei que isso acontece comumente, mas é normal. A gente só quer saber da fórmula e quando pega alguns exercícios que são mais bem elaborados, fica um pouquinho complicado de a gente resolver. Mas vamos lá. Primeiramente, referencial. Quando a gente fala sobre referencial, é simplesmente um ponto de referência que a gente adota para poder fazer alguma medição. Por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, uma placa de uma BR, que tem quilômetro zero. O quilômetro zero é simplesmente uma referência. É a partir dali que a gente vai começar a contar, vamos dizer assim, a distância, certo? E aí, por exemplo, vai passando um certo período de tempo e o carro agora, um carro, por exemplo, se encontra no quilômetro 80. Nesse caso, a referência que a gente tomou para chegar nesse quilômetro 80 foi aquele ponto, aquele marco inicial, que é o quilômetro zero, certo? Isso é o que a gente toma como referência. A mesma coisa é quando a gente tem, por exemplo, uma régua que a gente utiliza. A gente tem uns tracinhos aqui e a gente sempre tem a referência que é o zero. O zero é o que a gente toma como referência para normalmente utilizar a régua para fazer algumas medidas. E a partir daí é que a gente faz, de fato, a medida. A gente pode usar outra medida como referência? Pode. A gente pode usar os 5 centímetros. A gente pode usar os 5 e a partir do 5 a gente medir as distâncias referentes a outros pontos. Do 5 ao 25, por exemplo, vai ter uma distância de 20 centímetros. A gente tomou agora como referência os 5 centímetros. Beleza? E aí, quando a gente começa a falar sobre referencial, vem também um assunto sobre o tempo. É importantíssimo a gente saber sobre o tempo. O tempo que, por exemplo, um carro demora para sair de um ponto até outro. Beleza? A gente vai normalmente utilizar a letra T para denominar o tempo. E no sistema internacional, que é o SI, o tempo ele é em segundos. É um S minúsculo, beleza? É segundo. Tranquilo? Peço desculpa pela letra, né? Mas eu acho que dá pra acompanhar, né? Beleza. Então, a gente tem o tempo em segundo. E aí, uma coisa muito importante que a gente utiliza na física, quando vai fazer problemas principalmente, é a variação do tempo. É o quanto teve de variação no decorrer do movimento. Por exemplo, um carro saiu de um instante zero até um instante t, por exemplo. Eu tenho um carro, uma bola. Eu tenho uma bola que está aqui e aqui ela está no t0. É quando a gente, por exemplo, aperta o cronômetro e começa a medir. E a partir de um tempo, ela vai se mexendo até chegar no ponto T. Putz, ficou horrível isso aqui. Vamos botar um T melhorzinho aqui. Até no ponto T. Isso, T0 e T, T0 significa o tempo inicial, beleza? É o que a gente chama como tempo inicial. E o T é como se fosse o tempo final, ok? E nesse T0 a gente tem uma variação da bola para sair daqui, que a gente vai mais para frente falar de espaço inicial, do S0 até chegar no S, teve uma variação do tempo. Essa variação a gente chama de delta T. Vocês vão ver que na matemática, na física, normalmente delta T significa variação, ok? E é sempre final menos inicial, ok? É T menos T0. Tranquilo até aí? Isso é variação do tempo.
ok? Vamos falar um pouquinho, eu falei já agora sobre a unidade de medida do tempo, vamos falar sobre as outras grandezas que a gente vai abordar, que é o espaço e a velocidade. O espaço a gente denomina com a letra S, beleza? Isso aqui é espaço. E no SI, o espaço é em metro, ok? É uma letra minúscula M, de metro. Enquanto que a velocidade, a gente vai chamar de V, minúsculo. Vou botar só assim a abreviação velocidade. Ela vai ser em, normalmente, metro por segundo. A gente vai ver isso na fórmula, quando a gente falar das dimensões. Beleza? Normalmente, no nosso dia a dia, a gente não está acostumado a ver velocidade nessa unidade, né? Não é em metros por segundo que a gente vê. Normalmente, no carro da gente e no carro do pai, da sua mãe, tem lá quilômetro por hora. É o mais comum de a gente ver, não é isso? Mas tem a conversão que a gente vai ver mais para frente, como transformar de metros por segundo para quilômetro por hora e vice-versa. Tranquilo? A partir daí, a gente vai começar a falar de movimento. De a trajetória em si, né? Como o corpo sai de um ponto t0, num tempo t0 e num espaço s0, para chegar até outro local. Por exemplo, para chegar até aqui, num espaço final s e num tempo t. Ele vai demorar um tempo até chegar aqui, correto? E a partir daí é que a gente tira a fórmula de velocidade escalar média, que é justamente a famosa fórmula que a gente tem, que é Vm, que é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza? Essa é a fórmula que a gente utiliza para poder calcular a velocidade média de um movimento uniforme. Tranquilo? De um objeto que sai de um ponto inicial t0 até um ponto final t. Normalmente, esse t0 ele é zero, porque é a partir do tempo que a gente está cronometrando. É como se a gente apertasse o cronômetro no tempo zero para poder começar a contagem. Tranquilo? Eu acabei de falar aqui que esse delta normalmente significa variação, não é isso? Na matemática e na física. Assim como o ΔT, o ΔS também é uma diferença entre o espaço final e o inicial, ok? A partir disso, a gente vai desmembrar isso aqui para achar a fórmula do sorvete, que o pessoal chama de sorvete, né? A gente tem aqui, ó, velocidade média é igual a ΔS, só que ΔS é S menos S0, tranquilo? Sobre T menos T0. A partir daí a gente faz aqui, ó, meio pelos extremos, multiplica cruzado, tranquilo? Então fica Vm vezes isso aqui, deixa eu ver se, vamos fazer embaixo aqui, Vm vezes T menos T0 é igual a S menos S0. E a partir daí vem S, vou passar esse menos S0 para o outro lado, tranquilo? Fica S0 positivo, porque ele estava negativo, eu passei para o outro lado, mais V0 vezes T menos T0. Tranquilo? Oxente, apareceu um T0. Que danado é esse, desse T0? Esse T0 é justamente o tempo inicial. Normalmente a gente não vê isso nos livros, né? Porque o T0 a gente adota comumente como zero. E a fórmula, ela fica S, vou botar ela com outra cor aqui, um tom azul. Fica um S igual a S0 mais V vezes T, que é a fórmula que a gente normalmente conhece como função horária do espaço. Tranquilo? Função horária do espaço. É essa fórmula aí. Beleza? Essa velocidade aqui é a velocidade média, beleza? Que a gente utiliza. Velocidade média. Ela é um pouquinho diferente da velocidade, por exemplo, que a gente olha para o ponteiro de um carro, por exemplo. Ali é uma velocidade instantânea. Apenas como curiosidade, essa velocidade instantânea ela não se calcula assim, ela se calcula por derivada. Tranquilo? Que é um assunto que a gente vê normalmente na universidade. Mas sem preocupações com isso. Vamos falar exclusivamente sobre a velocidade média aqui, beleza? Agora vamos dar uma olhada. A gente já tem essas equações, né? A gente tem duas equações aqui, que é a velocidade média, ΔS sobre ΔT, e essa aqui. Na verdade, são as mesmas equações, só que escritas de maneiras distintas. Tranquilo? Vamos agora dar uma analisada
nos gráficos que a gente pode fazer, com esse tipo de informação. A gente tem dois tipos de gráficos. A gente tem um gráfico ST, que é o espaço versus o tempo, e a gente tem um gráfico VT. Ó, o espaço vezes o tempo, S versus T, tem dois tipos que a gente pode abordar aqui. S aqui e T no eixo X. E se a gente tiver, por exemplo, uma reta crescente, ó, tá vendo que esse ponto aqui, ele tá cortando no eixo Y, ele sai do eixo Y, isso aqui é o ponto inicial, é de onde ele sai. Beleza? É o que a gente chama de S0. Quando isso acontece, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas à medida que o tempo está passando, o espaço está aumentando em relação ao eixo X. Vocês concordam comigo? Ó, está aumentando, aumentando. Então significa que, nesse caso, a gente tem uma velocidade positiva. Significa que ele está progredindo em relação ao referencial. Beleza? Tem outro também que é se fosse o contrário. Se a reta fosse decrescente. Vixe, ficou horrível. Mas ficou decrescente. Então, a gente tem aqui, mesma coisa, S0. A gente vai ver muito isso em gráficos. É o espaço inicial aqui. E aqui a gente está vendo que, ó, à medida que o tempo está passando, o que é que está acontecendo com o espaço? Vai diminuindo em relação ao eixo Y. Aqui ele já passou para o eixo negativo. Então, aqui a gente tem que a velocidade é negativa. Tranquilo? Vou até botar ela em vermelho aqui para deixar mais destacado. Aqui ela é negativa, beleza? E aí tem o outro gráfico que a gente o gráfico VT, V versus T. Nesse gráfico a gente tem o seguinte, a gente tem a velocidade versus o tempo, tranquilo? Como o movimento é uniforme, a gente sabe que a velocidade é constante. A velocidade não muda, a velocidade é constante. A gente não tem aceleração no movimento uniforme, beleza? Só no movimento uniformemente variado, que é o próximo assunto. Então, a gente tem uma velocidade V aqui, que ela é constante, tranquilo? E aqui a gente sabe que a velocidade é positiva, porque ela está acima do eixo X. Na verdade, tá acima do eixo X, está aqui no eixo Y. Então, esse ponto aqui é positivo. Da mesma maneira, a gente pode ter um gráfico assim, ó, VT. E aqui a gente tem, por exemplo, o gráfico da velocidade e a velocidade está negativa. Nesse caso, o que é que isso quer dizer? Simplesmente que à medida que o tempo passa, o carro, por exemplo, ele está indo contra o sentido que foi direcionado. Por exemplo, como assim? Tá estranho, né? Como assim o sentido que foi direcionado? Por exemplo, se eu disser que o sentido é da esquerda para a direita e aqui é o zero, se um carro ele está indo nessa direção, ó, aqui é o zero e aqui é um carro. Se o carro está indo nessa direção, a gente diz que a velocidade é positiva, simplesmente porque eu adotei o referencial da esquerda para a direita. Enquanto se... E aqui, por exemplo, é o 0 km, aqui é o 90, vamos dizer assim, quilômetro. Agora, se um carro está indo nessa direção aqui, ó, contrária, aí a gente está dizendo que ele está indo contra o sentido do movimento. Então, a velocidade é negativa, beleza? Não quer dizer que, tipo, pô, o carro está indo de ré. Não, não quer dizer isso, galera. Simplesmente quer dizer que ele está indo contra o sentido do movimento. Tranquilo? Não que ele não possa estar indo de ré, obviamente. Ele pode estar indo de ré a favor do movimento e ter uma velocidade positiva. Assim como ele pode estar indo de ré contra o movimento e ter uma velocidade negativa. O que importa é o sentido de deslocamento em relação à referência. Como vocês podem ver, a referência está traçada da esquerda para a direita. Então, o sentido positivo da velocidade é para os objetos que estão indo da esquerda para a direita. Isso vai ser muito importante na hora que a gente for fazer os exercícios que tem que traçar a função horária desses objetos. E para a gente continuar, vamos falar da conversão, né? Vamos falar como é que a gente converte de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Tranquilo? Vamos falar de tempo também, algumas conversões de tempo, que é bom que a gente dá uma relembrada. Beleza? Então, deixa eu botar outra cor, que a gente já tem preto aqui, né? Conversão. Se a gente quer converter de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente
multiplica por 3,6, beleza? E se a gente quer converter de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6, beleza? Isso é para velocidade. Vou botar assim, abreviado. Velocidade, beleza? Enquanto que, se a gente quiser converter tempo, só para dar uma relembrada, né? Tem gente que não... às vezes dá uma esquecida. A gente tem... Qual o tempo que a gente tem aqui? A gente tem hora, minuto e segundo, beleza? Se a gente quer converter de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo por 60 de novo. Então, supondo que a gente quer passar de hora para segundo, então a gente multiplica por 60 vezes 60, ou seja, 3.600. E o contrário, a gente divide, beleza? Divide por 60 e divide por 60. Por que é importante eu falar dessas conversões? Porque normalmente algumas questões a gente dá tipo assim, a velocidade ela dá em quilômetro por hora e o tempo ela dá em segundo. A gente não pode utilizar uma velocidade que está em quilômetro por hora e o tempo em segundo. A gente tem que utilizar as unidades compatíveis. A velocidade tem que estar em metro por segundo e o tempo em segundo para poder eu achar a resposta em metro. Ou eu deixo a velocidade em quilômetro por hora e transformo o tempo que estava em segundo para hora, beleza? Para poder a gente deixar compatível. Então, só para dar um geral, é tipo assim, se a velocidade está em quilômetro por hora, eu tenho que utilizar o tempo em hora. Se a velocidade está em metro por segundo, eu tenho que utilizar o tempo em segundo, beleza? Tranquilo? Por enquanto, isso é tudo, beleza? A gente vai fazer alguns exercícios no próximo vídeo. E aí fica mais claro a gente trabalhar com as equações e tudo mais, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês deem um like aí, compartilhem para os amigos que estejam precisando daquela salvação, né? Pré-prova. Chega uma semana antes da prova, a galera quer fazer o quê? Simplesmente pegar vídeo no YouTube, né? Para dar aquele grau e tentar fazer a prova, tentar aquela salvação. Manda teu amigo vir aqui no canal, que com certeza ele vai gostar do vídeo, beleza? E se não gostar, taca ali pau, que a gente melhora. Tranquilo? Forte abraço aí pra vocês, galera. Até mais.